Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui neste início desta semana, segunda-feira. Vamos entrar na presença do Senhor em oração e também estudar um pouco mais da sua palavra. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos nesse finalzinho de tarde, sempre ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Então vamos agradecer por esse momento maravilhoso. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por este tempo que nós temos aqui. Obrigado pela Tua palavra que todos os dias fala ao nosso coração e que hoje não seja diferente. Mais uma vez, que o Senhor use a Sua palavra para falar aos nossos corações, nos anime, nos oriente, Senhor Deus, nos exorte naquilo que nós precisamos a cada dia mais para que possamos ser fiéis a Ti. Abençoe aos nossos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando. O Senhor conhece as suas dificuldades, as lutas que cada um tem passado, às vezes problemas de doença, às vezes problema com luto, às vezes problemas financeiros. Dê tranquilidade, Senhor Deus, aos corações. Abençoe, Senhor Deus, esses nossos irmãos em Cristo. Se alguém que ainda está assistindo não tem ao Senhor como Salvador de sua vida, rogamos que ela possa tomar uma decisão ao lado do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de estudar este tema. Nós vamos ver aqui sobre o preguiçoso e a Bíblia. Nós vamos olhar um pouco sobre o livro de Provérbios, um livro da sabedoria, né? Então, quando você lê Provérbios, você vai perceber que ali o foco é a sabedoria. E a sabedoria está representando a Jesus Cristo. E nós vamos ver o que o livro de Provérbios fala sobre este assunto, já que Provérbios fala de diversos assuntos do dia a dia, várias orientações, então tem vários versículos ali com vários temas sendo tratados. Também se trata do tema do preguiçoso. E nós vamos usar estes versículos, alguns deles, que Provérbios fala sobre o preguiçoso, e vamos aplicar para o estudo da palavra do Senhor. Então, olhando para o livro de Provérbios, nós veremos o livro de Provérbios mostrando o preguiçoso e a Bíblia, para que nós não sejamos, meus irmãos, preguiçosos no estudo e na leitura da palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui alguns temas, o que a Bíblia, Provérbios, ele fala sobre isso. Olha só, o preguiçoso, ele precisa aprender com o esmilinguido. Talvez você conheça aquela historinha infantil, aquele desenho da formiguinha que é chamado de esmilinguido, um desenho evangélico que conta a história de algumas formigas, e uma lá em especial, o esmilinguido, sempre servindo ao Senhor. E aqui no livro de Provérbios nós vamos ver que existe esta história. Então, o preguiçoso, ele precisa aprender com o esmilinguido. Diz assim Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E aqui Salomão estava olhando para a criação do Senhor. Ele estava olhando para uma das menores criações do Senhor, estava olhando para a formiga. E aquele relato, olha, eu percebi que a formiga não tem ninguém mandando sobre ela, mas ela é diligente em trabalhar, em conseguir alimento para que na época do inverno as formigas ali possam ter alimento e passar aquele período do inverno se alimentando. E fazendo essa aplicação, Salomão, ele olha para o preguiçoso, vai ter com elas, ó preguiçoso. Não fique de braços cruzados, mas aprenda, mesmo sem ninguém ter mandado elas foram trabalhar. E assim também deve ser com a vida daquele homem que é preguiçoso. Ele precisa sair da inatividade. E pensando no estudo da palavra de Deus, meus irmãos, nós não podemos ser preguiçosos, não podemos esperar que alguém apareça para nós nos mandando como se fosse um chefe. Vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Você precisa ser diligente em estudar a palavra de Deus. E assim também, como o livro de Provérbios tem esse propósito, quando chegar momentos de dificuldades, você terá sabedoria para como agir em situações difíceis. O preguiçoso precisa aprender com a formiga. Mais outra coisa,
O preguiçoso, ele não sabe controlar o tempo. Pensa bem no estudo da palavra de Deus. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como a um homem armado. Olha só, o preguiçoso, ele não sabe controlar o seu tempo. O versículo diz que o preguiçoso tem tempo. Ele faz um pouco de tudo. Um pouco para dormir, um pouco para pescar, ficar ali cochilando, um pouco para bocejar, um pouco para encruzar os braços. Note que ele tem tempo para fazer as coisas, ele tem tempo para estudar a palavra de Deus, só que ele não sabe controlar o seu tempo. Ele acaba gastando o seu tempo com coisas vãs, um pouco para dormir, um pouco para descansar, mas não usa um pouco do seu dia para ler a palavra do Senhor, não usa um pouco do seu dia, do seu tempo, da sua hora, para se debruçar e estudar um pouco da palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus nos deu para todos nós o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Então não existe aquele que tem um pouco mais e não existe aquele que tem um pouco menos. Todos nós temos o mesmo tempo. Como que você tem gastado o seu tempo? Como que você tem usado o seu tempo? No que você tem investido o seu tempo? Será que era um pouco para dormir? Um pouco para descansar? Um pouco para ficar parado? Ou você tem gastado o seu tempo ou investido o seu tempo no estudo da palavra do Senhor? O preguiçoso não sabe controlar o seu tempo. Outra coisa que Provérbios também fala, o preguiçoso estuda pouco e também aprende pouco. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O preguiçoso estuda pouco e também aprende pouco. Diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O preguiçoso, aquele que trabalha com a mão remissa, aquele que não põe a mão na massa, o versículo está falando que ele vai empobrecer. Mas aquele homem que é diligente, aquele homem que soa a camisa, aquele homem que trabalha duro, este vai vir ter o seu pão. Esse vai conseguir ter o sustento de cada mês para sustentar a sua família. Com o estudo da palavra do Senhor não é diferente. Aquele que estuda pouco não vai obter o conhecimento da palavra do Senhor. Aquele que é remisso ao estudar a palavra do Senhor, aquele que lança a mão da palavra de Deus, mas logo deixa para lá, não lendo, não estudando, não vai aprender o que Deus tem para a vida dele. Mas aquele que é diligente, como o versículo fala, aquele que está ali lendo, estudando, que é diligente todos os dias, está lendo a palavra do Senhor, este vai aprender os caminhos do Senhor. O preguiçoso estuda pouco e também aprende pouco. Outro ponto também, o preguiçoso não é confiável. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, o versículo está comparando o preguiçoso como aquele que vai atrapalhar a vida de alguém, vai atrapalhar a vida do patrão. Então imagine a situação, o patrão mandando aquele homem, só que ele é preguiçoso, fazer algum tipo de tarefa. Ou ele não vai fazer, ou ele não vai fazer no tempo que foi estipulado. É como vinagre nos dentes, fica totalmente estranho os dentes, parece que fica ali meio raspando. É como fumaça dentro dos olhos. É aquele homem que está fazendo churrasco, do nada vem um vento e toda aquela fumaça vem aos seus olhos e ele não consegue enxergar mais nada. A fumaça está atrapalhando ele a enxergar o ponto certo da carne. Então, perceba, assim a vida do preguiçoso para a vida daqueles que o mandam. Só está atrapalhando, não é uma pessoa confiável.
Se você é preguiçoso no estudo da palavra do Senhor, você não será uma pessoa confiável. Ninguém te convidará para você trazer um estudo bíblico. Ninguém te convidará para você ser um dos professores da escola dominical, porque estão olhando para a sua vida e percebendo que você é preguiçoso no estudo da palavra do Senhor. Meus irmãos, o preguiçoso aqui não é uma pessoa confiável. Não é uma pessoa que as pessoas irão atrás dela para pedir ajuda em alguma coisa, porque sabe que ela só vai atrapalhar, não é uma pessoa confiável. Outro ponto também que Provérbios mostra sobre o preguiçoso. O preguiçoso substitui o tempo com a Bíblia por outras coisas. Olha só, Provérbios capítulo 12, versículo 11. Diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O versículo está mostrando o homem diligente. Aquele que lavra a sua terra, ele vai ter o seu sustento no final do mês. Ele vai ter o salário chegando no final do mês. Ele vai ter ali, vai ver o seu terreno, vai ver ali a terra brotando, dando o seu alimento para sustentar a sua família. Mas aquele que não tem bom senso, ele corre atrás de coisas vãs, corre atrás de coisas que são passageiras, de coisas que não são necessárias. E o preguiçoso, ele é assim com o estudo da palavra do Senhor. Ele substitui esse tempo precioso. Olha, seria um tempo ideal para ele estudar a palavra de Deus. Mas não, o que ele prefere fazer? Talvez assistir uma TV, talvez passar horas e horas mexendo no celular ou fazendo qualquer outro tipo de atividade, mas está substituindo o estudo da palavra do Senhor por outra coisa que não é de valor. Então, o preguiçoso, ele sempre vai fazer isso. Não tenho tempo. Preguiçosos, ele sempre vai falar isso. Não tenho tempo e preciso substituir. Esse tempo que seria para o estudo da Bíblia não vai dar porque eu preciso fazer outra coisa. Preguiçoso, infelizmente, ele age dessa maneira. Outro ponto, o preguiçoso, ele não se alimenta da Bíblia. Olha só o que diz o capítulo 12, versículo 27. Diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso não assará a sua caça. Sabe por quê? Porque ele não sai para caçar. Ele não vai para a floresta atrás da sua caça, atrás dos animais e trazer alimento para a sua casa. Por isso que o preguiçoso não alimenta da sua própria casa. Preguiçoso é aquela pessoa que nunca vai fazer no churrasco através da carne que ele mesmo comprou. Preguiçoso não se alimenta da palavra do Senhor, porque ele nunca vai para essa floresta, que é a palavra de Deus, e caçar aqui as preciosidades da palavra do Senhor. Por isso que ele não se alimenta, não tem esse alimento espiritual da palavra de Deus, porque ele não vai em busca deste alimento. Preguiçoso não se alimenta da palavra de Deus. Outro ponto, o preguiçoso, ele vai morrer querendo. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 13, o versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Um outro versículo também, Provérbios, capítulo 21, versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Meus irmãos, o preguiçoso vai morrer querendo. O preguiçoso é aquele que deseja, só que ele não tem nada. Ele vai morrer desejando porque as suas mãos recusam a trabalhar. O preguiçoso é aquele homem que quer aquele carro, que quer aquele terreno, aquela casa para a sua família, só que ele nunca vai obter. Ele sempre fica sonhando, mas nunca vai obter porque ele não quer trabalhar para conquistar essas coisas. No estudo da palavra do Senhor não é diferente. O preguiçoso é aquele que olha para a vida das outras pessoas, olha a maturidade espiritual que elas têm e deseja: eu gostaria de pregar como fulano, eu gostaria de dar um estudo bíblico como aquela pessoa, eu gostaria de ter a inteligência e o crescimento espiritual de tal pessoa. Só que ele nunca vai obter, porque as suas mãos se recusam a abrir a Bíblia para ele estudar a palavra do Senhor.
Sem o estudo da palavra do Senhor, não existe crescimento. Sem o estudo da palavra do Senhor, não existe a prosperidade espiritual, o crescimento espiritual. Ele vai morrer desejando. Olha só outro ponto também. O preguiçoso nunca viu a sua Bíblia se desgastar. Olha só o que diz o capítulo 14, versículo 4. Diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então o versículo está falando que existe um celeiro. Se não existe bois, aquele celeiro sempre vai ficar limpo. Aquele celeiro sempre vai ficar cheiroso. Aquele celeiro sempre estará organizado. Mas note uma coisa, é um celeiro inútil, um celeiro infrutífero, um celeiro que não tem produção. E assim também a vida do preguiçoso. Mas o celeiro que existe ali, animais, bois, é um celeiro com produção. A vida do preguiçoso também é assim. A sua Bíblia sempre está limpa, sempre está organizada, sempre está ali bem cuidada. Mas por que isso? Porque ele não manuseia a palavra de Deus. Ele não vira a palavra de Deus para cá e para lá. Ele nunca verá a sua Bíblia se desgastando. Ele nunca verá as páginas saindo da Bíblia de tanto ele usar. A sua Bíblia acaba sendo inútil na vida dele, porque ele sempre deixa ela de lado e nunca usa ela. Então, é como este celeiro que está limpo, organizado, mas é infrutífero, é improdutivo. É assim também a Bíblia na vida do preguiçoso. A Bíblia sempre está ali, bem reservada, bem preservada, mas ele não estuda a palavra de Deus. A Bíblia de algumas pessoas ainda está com aquelas páginas colando. Muitas vezes, quando você vai comprar uma Bíblia nova e você vai abrir as páginas dela, as páginas estão grudadas e você tem que destacar. Às vezes a Bíblia do preguiçoso, todo o Velho Testamento dele está tudo grudado, porque ele não estuda a palavra de Deus, não estuda o Velho Testamento. Às vezes até o Novo Testamento, as folhas ainda estão grudadas, ele precisa destacar. Às vezes a Bíblia dele já tem 5 anos que ele comprou, mas ainda está bem conservada, porque não usa a palavra do Senhor. Então ele nunca terá o prazer de ver a sua Bíblia desgastar, de tanto ele manusear a palavra de Deus, de tanto ele abrir para aqui e abrir para lá, sempre folheando ela, estudando e lendo. E isso vai desgastar a sua Bíblia, mas o preguiçoso não vai ter esse prazer de um dia ver a sua Bíblia se desgastando. E o preguiçoso não terá esta oportunidade na sua vida, porque ele não vai para a palavra do Senhor. Outro ponto também, o preguiçoso se machuca por não estudar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 19, diz assim, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O caminho do preguiçoso, ele sempre vai se machucar, porque ele não segue as orientações da palavra do Senhor. Ele não segue o que a Bíblia passa como conhecimento e como sabedoria para ele. Ele acha que ele já é muito sábio, ele acha que não precisa dessas orientações, e por isso na sua vida, na sua caminhada, ele sempre se machucará por não obedecer a palavra do Senhor. Mas o caminho dos retos, aqueles que estudam a palavra do Senhor, eles sempre têm a orientação. Parece que é um caminho um pouco mais plano. Isso não significa que as pessoas que estudam a palavra de Deus não irão sofrer. Mas as pessoas que não estudam a palavra de Deus, elas vão sofrer em coisas que não precisariam sofrer. É assim a vida do preguiçoso, porque não ouve a palavra do Senhor. Outro ponto também, o preguiçoso, ele joga fora bons ensinamentos. Provérbios capítulo 18, versículo 9, diz assim: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Olha só, aquele que é negligente na sua obra é irmão daquele que está sempre desperdiçando. Aquele que é negligente, ele não está produzindo. E aquele que está desperdiçando sempre está jogando alimento fora. Os dois são parecidos, os dois são irmãos.
E assim também o preguiçoso com a palavra do Senhor. Ele é negligente com a palavra de Deus, não estuda a palavra do Senhor. E o pouco que recebe, ele acaba também jogando fora, acaba desperdiçando os bons ensinamentos do Senhor. Por isso que ele joga fora os bons ensinamentos da palavra de Deus. Um outro ponto também, o preguiçoso pega na Bíblia e já começa a dormir. Olha só o que diz o capítulo 19, versículo 15. Diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O preguiçoso morre de sono. É aquela pessoa que nunca lê a Bíblia, mas um dia ela fala, vou ler a Bíblia hoje. Quando ela pega a Bíblia para ler deitado na cama, a Bíblia começa a dormir no seu peito. Ele acaba dormindo, acaba cochilando e não consegue ter ali o estudo da palavra do Senhor, porque ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de estar usando a sua mente, o seu cérebro para meditar na palavra do Senhor. Ele tem preguiça de acompanhar todas aquelas linhas, aquelas letras, aquelas palavras, ele tem preguiça de estar acompanhando e por isso ele acaba caindo no profundo sono. Pessoas que constantemente dormem ao ler a Bíblia. E a palavra de Deus mostra essa pessoa aqui está sendo preguiçosa, porque quando ele vai começar a ler a Bíblia, ele começa a cochilar, começa a dormir. Olha só um outro ponto também. O preguiçoso, ele até lê a Bíblia, mas ele não quer meditar na Bíblia. Diz assim Provérbios capítulo 19, versículo 24, fala assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha só a situação deste homem aqui, desse preguiçoso. Ele até mete a mão no prato, só que ele acha pesado demais pegar o garfo, pegar a colher e subir até a boca. Lógico que está sendo usada aqui uma figura de linguagem para mostrar o exagero de como é a vida do preguiçoso. Ele até coloca a mão no prato, só que não quer levar a comida à boca. Olha só o outro também. Capítulo 26, versículo 15, diz assim: mais sábio o 15, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Bem parecido com o outro versículo que nós lemos também. Ele até coloca a mão na Bíblia, ele até lê a Bíblia, mas não quer meditar na palavra do Senhor. Muitas vezes ele faz aquela leitura rápida e acaba nem entendendo o que lê, porque ele não quer meditar naquilo que ele leu. É assim a vida do preguiçoso. Infelizmente, o preguiçoso, quando vai se alimentar, olhando estes exemplos que nós vimos em Provérbios, ele sempre vai comer uma comida fria, uma comida gelada, porque ele é aquele que recebe a comida ali no seu prato, está quentinha, até coloca a mão no prato, só que tem preguiça de levar à boca. Quando ele decide levar à boca, a comida já está gelada, já está fria. E não é agradável comer uma comida fria, não é agradável comer uma comida gelada. Parece que até o sabor muda. Daí ele vai ter outro trabalho, ele vai ter que ir lá no micro-ondas, colocar o seu prato lá, colocar 1 ou 2 minutos para esquentar aquele prato, para que ele possa comer uma comida quente. Perceba que o trabalho do preguiçoso é um trabalho dobrado, por isso que ele tem preguiça, porque quando ele pensa em fazer alguma coisa, o seu serviço já dobrou. E o preguiçoso, como a gente vê, ele até lê a Bíblia, até coloca a mão neste prato aqui, mas não quer meditar. Até lê alguma coisa aqui, mas não medita naquilo que ele estava estudando. Dessa maneira ele não vai se alimentar, dessa maneira ele não vai crescer espiritualmente e obter o conhecimento da palavra do Senhor. Outro ponto também sobre o preguiçoso. O preguiçoso sempre depende dos outros. Diz assim Provérbios capítulo 20, versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartará do teu próprio pão. Então aqui uma orientação, não ames o sono, senão você vai ficar pobre. Se você ficar sempre ocioso e não buscar um trabalho, pode ter certeza que não vai vir o seu sustento no final do mês, mas seja diligente, não ame o sono, vá trabalhar, porque assim você vai se alimentar do seu próprio pão.
O preguiçoso é aquele que depende de outras pessoas, porque ele não consegue obter o seu próprio pão. Já que ele não trabalha, já que não vem o seu sustento no final do mês, já que o seu patrão não vai dar o seu salário porque ele não tem patrão e não trabalha para ninguém, outra pessoa vai então trabalhar dobrado para sustentar a vida do preguiçoso, já que ele precisa se alimentar, senão ele vai morrer. E assim, muitas vezes, ele acaba vivendo de caridade. Então, as outras pessoas estão trabalhando e eu estou usufruindo um pouco do trabalho de outras pessoas. O preguiçoso no estudo da palavra do Senhor é a mesma coisa. Ele nunca é aquela pessoa que descobre por si só as maravilhas da lei do Senhor. Ele sempre vai depender de um estudo na internet, sempre vai depender da pregação de outras pessoas, sempre vai depender do estudo bíblico de outras pessoas, mas ele nunca vai ter o prazer de conseguir o seu próprio pão. Ele nunca vai ter o prazer de ler a palavra de Deus e meditar e ali, dessa Bíblia, saltar verdades maravilhosas aos seus olhos, a qual ele pode aplicar para a sua vida, porque ele é preguiçoso, está sempre dependendo de outras pessoas, mas nunca vai atrás do seu próprio alimento, nunca terá esse prazer. E também, outro ponto, o preguiçoso é cheio de desculpas. Olha só o capítulo 22, o versículo 13, diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Olha só um outro versículo bem parecido com este também, capítulo 26, versículo 13, diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Aqui neste exemplo, o preguiçoso está dizendo, eu não vou trabalhar, porque existe um leão lá fora e eu serei morto. É melhor eu ficar dentro da minha casa, é melhor eu ficar descansando, é melhor eu ficar dormindo do que ir trabalhar na roça e ser morto pelo um leão. Quando nós lemos esses dois versículos, a gente pensa que o preguiçoso é aquele que dá desculpas exageradas. Aquele que é exagerado nas suas desculpas, nas suas falas, né? Ah, esse camarada, ele dá desculpas esfarrapadas. Só que nós devemos ler a Bíblia pensando como que era a geografia, os costumes e a cultura daquela época. E quando você nota, você vai perceber que o preguiçoso não é aquele que dá desculpas esfarrapadas, mas normalmente ele dá desculpas convincentes. Porque ele está dizendo aqui, olha, um leão está lá fora. Se a gente olha para a cultura do Brasil, como que é a nossa geografia aqui, evidentemente não tem leões aí fora. O máximo que você vai ver é um leão dentro do zoológico. Então você não vai encontrar esse animal feroz aí andando pelas ruas. Mas naquela época, em Israel, era diferente. Existia sim leões lá fora. Por exemplo, você pode olhar um pouco para a Bíblia e pensar em situações que leões apareceram na Bíblia, ali pensando também em Israel e em outras localidades também. Você pode lembrar da história de Sansão, aquele homem mais forte da Bíblia. O texto fala lá em Juízes que ele matou um leão. E depois de um tempo ele olhou aquela carcaça e tirou até o mel do leão. Então perceba que existem leões naquela localidade. Existiam leões naquela localidade. Outra situação também, Davi conversando com Saul para enfrentar Golias. Ele disse que livrou as suas ovelhas da boca do urso e da boca do leão. Então perceba que existiam animais ferozes naquela região. Um outro texto também do Antigo Testamento diz que um homem descendo numa caverna em tempo de neve encontrou um leão e o matou. Você também pode lembrar já na Babilônia, Daniel na cova dos leões. Então perceba que naquela localidade existiam sim leões. Este homem que é preguiçoso, ele não está dando desculpas esfarrapadas, mas está dando desculpas convincentes. É aquela pessoa que convence nas suas desculpas e você até acaba concordando com ela. Realmente você está certo. Então realmente aquilo que você está falando é exato. Então as pessoas vão dar desculpa para não estudar a palavra do Senhor. Olha, eu não tenho tempo, trabalho muito, acordo cedo, levanto 5 horas da manhã e depois do trabalho eu ainda vou para a faculdade. Só vou chegar em casa lá para meia-noite. Não tenho tempo de ler a palavra de Deus. Então perceba que ele está sendo bem convincente. Você pode olhar para ele e pensar, nossa, realmente a sua vida é apertada. A sua vida não tem como você ler a palavra de Deus porque você só dorme 4 horas por dia. Meus irmãos,
perceba bem, ele está sendo convincente nas suas desculpas, como este preguiçoso está sendo também. Todos nós temos oportunidade de estudar a palavra de Deus. Todos nós temos a oportunidade de deixar algo de lado para estudar a palavra do Senhor. Perceba, se você conhece alguém que sempre dá desculpas, pode notar que talvez seja uma pessoa preguiçosa. Às vezes você conhece alguém que sempre você convida para alguma atividade e essa pessoa nunca vai. Ela sempre vai arrumar uma desculpa. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Às vezes a pessoa não está querendo ir, às vezes a pessoa está com preguiça de participar daquele evento que você está convidando ela. E assim também é com o estudo da palavra do Senhor. As pessoas que não estudam sempre vão dar uma desculpa. Esse livro é muito difícil de entender, tem que ler ele muito devagar, mas ela nunca lê devagar. Esse livro é muito difícil e o meu tempo é muito corrido, não consigo ter um tempo adequado para ler a palavra de Deus. Mas ele nunca se esforça para ter esse tempo adequado para estudar a Bíblia. Perceba que ele é convincente nas suas desculpas. Preguiçoso é cheio de desculpas. Olha só outro ponto também. O preguiçoso produz ervas danosas na sua vida. Diz assim Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como a um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, o autor aqui do livro de Provérbios, desse texto aqui, ele disse que fez uma viagem onde ele aprendeu alguma coisa. Ele estava viajando e viu um campo em ruínas, um campo onde os muros daquele campo estavam caídos, ou seja, estava aberto para qualquer pessoa entrar ali, estava aberto para qualquer animal entrar ali dentro. Ele viu que só tinha mato que tinha crescido ali, era um campo improdutivo, um campo que só tinha urtigas ali. E ele aprendeu, este é o campo do preguiçoso, o homem que tem preguiça de cuidar do seu próprio campo. E assim também, meus irmãos, é a vida do preguiçoso com o estudo da palavra do Senhor. A sua vida, muitas áreas da sua vida estão em ruínas, porque ele está deixando Jesus Cristo de lado, ele está deixando o estudo da palavra de Deus de lado. Os muros da sua vida já caíram, a sua vida só cresce mato e urtigas. Talvez o casamento dele não está indo bem e ele está ignorando olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus orienta. As coisas na sua família não estão indo bem. Problemas têm acontecido na sua vida, matos têm crescido na sua vida espiritual, urtigas têm crescido na sua vida espiritual, mas ele não está produzindo, dando bons frutos para Deus, porque ele não vai para o estudo da palavra do Senhor. É como Jesus Cristo já disse para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai arrancar os matos da sua vida. É a palavra de Deus que irá arrancar as urtigas da sua vida. É a palavra de Deus que vai reconstruir os muros da sua vida para que você possa ter o crescimento espiritual. Então perceba o poder da palavra do Senhor. Mas o preguiçoso sempre vai estar em ruínas na sua vida. Na sua vida sempre será produzido ervas daninhas, ervas danosas que não servem para nada. Assim é a vida do preguiçoso. Mais um ponto também. O preguiçoso, ele é convencido. Olha só Provérbios capítulo 26, versículo 16. Diz assim: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Assim, meus irmãos, é a vida do preguiçoso. Ele acha que já sabe de tudo. Ele acha que já sabe mais do que 7 pregadores da palavra do Senhor. Ele acha que já sabe de tudo e nem precisa estudar a palavra de Deus. Talvez é aquele homem que já leu a Bíblia uma vez. Bom, eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez, então já sei tudo, não preciso mais estudar a palavra do Senhor, porque já me alimentei do que eu precisava.
Meus irmãos, não é dessa maneira que nós devemos viver. E note que o preguiçoso ele acaba sendo convincente. É difícil de convencer, ao contrário, a vida do preguiçoso. É difícil de convencer que ele precisa estudar a palavra de Deus, porque aos seus próprios olhos ele já é mais sábio do que você. Aos seus próprios olhos ele acha que é mais sábio do que muitas outras pessoas e já conhece o suficiente da palavra do Senhor. Por isso que ele acaba sendo convincente. E para a gente terminar, olha só essa orientação da palavra de Deus. Meu irmão, não ande com o preguiçoso. Diz assim o capítulo 28, versículo 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Perceba bem o que se está falando aqui de novo. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Aquele homem que é habilidoso e aquele homem que é aplicado em estudar a palavra de Deus, ele vai se fartar de pão. Ele sempre vai ter o alimento de cada dia, o alimento espiritual, o pão da vida que é Jesus Cristo. A cada dia ele vai estar aprendendo a palavra de Deus. Mas aquela pessoa que se ajunta a vadios está dizendo que ele vai passar fome. Ele sempre irá passar necessidade. E dessa maneira, não se junte com pessoas que são preguiçosas, porque um dia você também aprenderá o caminho deles e você também passará a necessidade do estudo da palavra do Senhor, porque eles não estudam a Bíblia e vão te conduzir a você também não estudar a palavra de Deus. Mas seja diligente, abra a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. Estude realmente a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta para você. No seu tempo de como já convertido, no seu tempo de cristão, quantas vezes você já leu a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Infelizmente, existem hoje crentes que dizem ter ali 10 anos de convertido, 5 anos de convertido, 15 anos de convertido, mas quando vai perguntar essa área na vida dele, quantas vezes leu a Bíblia, ele vai dizer, não li, nunca li ela inteira. Já li partes, talvez eu até consegui ler ela inteira, lendo algumas partes, mas ele não tem certeza se leu a palavra do Senhor inteira. Infelizmente, existem cristãos assim hoje, muito tempo de convertido, mas ainda não leu a palavra de Deus inteira. Então, meu irmão, não ande com preguiçoso, mas seja diligente no estudo da palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que o Senhor tem nos dado aqui também. Nos ajude para que não sejamos preguiçosos no estudo da sua palavra, mas que possamos ser diligentes, que possamos ser bons leitores e bons estudantes da sua palavra. E obrigado pela presença do melhor professor do mundo, que é o Espírito Santo em nossa vida, que a cada dia possamos aprender mais dele mediante a sua palavra sobre as riquezas da sua lei. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então continue abençoando a vida de todos e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.